Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar continuidade à leitura da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Eu tô lendo aqui nessa edição da Nova Fronteira, que é daquele box lindo que eu mostrei pra vocês no vídeo de unboxing, né? Vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E não se esqueçam que também tem aqui na descrição o link pra você comprar um box igual ao meu, ou a obra, só a obra Quincas Borba, tá bom? Uma edição super bonita da Martins Fontes. Vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá bom? E deixa aqui também nos comentários, né, se você já leu, o que você achou, ou qualquer outra obra do Machado que você tenha lido, que você curtiu e que você gostaria de ver aqui no nosso desafio literário, ou na nossa resenha, ou enfim, deixa aqui nos comentários o que você quiser pra eu poder saber o que você tá achando aí e também o quão você gosta de ler clássicos assim como eu, tá bom? Vou pedir meu like, vou pedir que você compartilhe muito com seus amigos e também, caso seja novo por aqui, que se inscreva no canal e ative as notificações, para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo, beleza? Vamos começar então. Hoje nós vamos ler do capítulo 29 até o capítulo 41, então aqui na minha edição é da página 238, né, final da 238 aqui, ó, até a página 253, bem no comecinho, tá? Então aí são pouco mais de 10 páginas, né? Então vamos lá, começar? Rubião passou o resto da manhã alegremente. Era domingo. 2 amigos vieram almoçar com ele. Um rapaz de 24 anos que roía as primeiras aparas dos bens da mãe, e um homem de 44 ou 46 que não tinha que roer. Carlos Maria chamava-se o primeiro, Freitas o segundo. Rubião gostava de ambos, mas diferentemente não era só a idade que o ligava mais ao Freitas, era também a índole desse homem. Freitas elogiava tudo, saudava cada prato e cada vinho com uma frase particular, delicada, e saía de lá com as algibeiras cheias de charutos, provando assim que os preferia a quaisquer outros. Tinha-lhe sido apresentado em certo armazém da rua municipal, onde jantaram uma vez juntos. Contaram-lhe a história do homem, a sua boa e má fortuna, mas não entraram em particularidades. Rubião torceu o nariz. Era naturalmente algum náufrago, cuja convivência não lhe traria nenhum prazer pessoal e nem consideração pública. Mas o Freitas atenuou logo essa primeira impressão. Era vivo, interessante, anedótico, alegre como um homem que tivesse 50 contos de renda. Como Rubião falasse das bonitas rosas que possuía, ele pediu-lhe licença para ir vê-las. Era doido por flores. Poucos dias depois apareceu lá. Disse que ia ver as belas rosas. Eram poucos minutos. Não se incomodasse o Rubião, se tinha que fazer. Rubião, ao contrário, gostou de ver que o homem não se esquecera da conversação. Desceu ao jardim onde ele ficara esperando e foi mostrar-lhe as rosas. Freitas achou-as admiráveis. Examinava-as com tal afinco que era preciso arrancá-lo de uma roseira para levá-lo a outra. Sabia o nome de todas e ia apontando muitas espécies que o Rubião não tinha nem conhecia, apontando e descrevendo assim e assim, deste tamanho, indicava o tamanho abrindo e arredondando o dedo polegar e o index. E depois nomeava as pessoas que possuíam bons exemplares. Mas as do Rubião eram das melhores espécies. Esta, por exemplo, era rara, e aquela também, e etc. O jardineiro ouvia-o com espanto. Tudo examinado, disse Rubião. Venha tomar alguma coisa. Que há de ser? Freitas contentou-se com qualquer coisa. Chegando acima, achou a casa muito bem posta. Examinou os bronzes, os quadros, os móveis. Olhou para o mar. Sim, senhor, disse ele. O senhor vive como um fidalgo. Rubião sorriu. Fidalgo, ainda por comparação, é palavra que se ouve bem.
Veio o criado espanhol com a bandeja de prata, vários licores e cálices, e foi um bom momento para Rupião. Ofereceu ele mesmo este ou aquele licor, recomendou afinal um que lhe deram como superior a tudo que em tal ramo poderia existir no mercado, e Freitas sorriu incrédulo. Talvez seja encarecimento, disse ele. Tomou o primeiro trago, saboreou-o devagar, depois o segundo e depois o terceiro. E no fim, pasmado, confessou que era um primor. Onde é que comprar aquilo? Rubião respondeu que um amigo, dono de um grande armazém de vinhos, o presenteara com uma garrafa. Ele, porém, gostou tanto que já encomendara 3 dúzias, e não tardou que se estreitassem as relações. E o Freitas vai ali almoçar ou jantar muitas vezes, mais vezes ainda do que se quer ou pode, porque é difícil resistir a um homem tão obsequioso, tão amigo de ver caras amigas. Rubião perguntou-lhe uma vez: diga-me, senhor Freitas, se me desse na cabeça ir à Europa, o senhor era capaz de acompanhar-me? Não. Por que não? Porque eu sou um amigo livre, e bem podia ser que discordássemos logo no itinerário. Pois tenho pena, porque o senhor é alegre. Engana-se, senhor. Trago essa máscara risonha, mas eu sou triste. Sou um arquiteto de ruínas. Iria primeiro às ruínas de Atenas e depois ao teatro ver o pobre das ruínas, um drama de lágrimas. E depois aos tribunais de falências, onde os homens arruinados... E Rubião ria-se. Gostava daqueles modos expansivos e francos. Queres o avesso disso, leitor curioso? Vê este outro convidado para almoço, Carlos Maria? Se aquele tem os modos expansivos e francos, no bom sentido laudatório, claro é que ele os tem contrários. Assim não te custará nada vê-lo entrar na sala, lento, frio e superior, se apresentando ao Freitas, que já mandou cordialmente ao diabo por conta da demora, é perto do meio-dia. Corteja-o agora rasgadamente com grandes aleluias íntimas. Também podes ver por ti mesmo que o nosso Rubião se gosta mais do Freitas. Tem outro em maior consideração, esperou-o até agora e esperá-lo-ia até amanhã. Carlos Maria é que não tem consideração a nenhum deles. Examinai-o bem. É um galhardo rapaz de olhos grandes e plácidos, muito senhor de si, ainda mais senhor dos outros. Olha de cima, não tem o riso jovial, mas escarninho. Agora, ao sentar-se à mesa, ao pegar no talher, ao abrir o guardanapo, em tudo se vê que ele está fazendo um insigne favor ao dono da casa. Talvez 2, o dele comer o almoço e o dele não chamar Pascácio. E malgrado essa disparidade de caracteres. O almoço foi alegre. Freitas devorara, com alguma pausa, é certo, e confessando a si mesmo que o almoço, se tivesse vindo à hora marcada, 11, talvez não trouxesse o mesmo sabor. Agora orçava pelos primeiros bocados que acodem a fome do náufrago. Ao cabo de uns 10 minutos, pôde começar a falar, cheio de riso, multiplicando-se em gestos e olhares, desfiando um rosário de ditos agudos e anedotas picarescas. Carlos Maria ouviu a maior parte deles com seriedade, para humilhá-lo, a ponto que Rubião, que realmente achava graça no Freitas, já não ousava rir. Para o fim do almoço, Carlos Maria afrouxou um tanto a gravata do espírito, expandiu-se, referiu algumas aventuras amorosas de outros. E Freitas, para lisonjeá-lo, pediu-lhe uma ou duas dele mesmo, e Carlos Maria estourou de riso. Que papel quer o senhor que eu faça? Disse ele. Freitas explicou-se. Não era uma apologia, eram fatos, pedia-lhe fatos. Não havia inconveniente, nem ninguém era capaz de supor. O senhor dá-se bem com a residência aqui em Botafogo? Interrompeu Carlos Maria, dirigindo-se ao dono da casa. Freitas, interrompido, mordeu os beiços e pela segunda vez mandou o moço ao diabo. Colou-se ao espaldar, teso, grave, olhando para um painel da parede. O peão respondeu que se dava bem, que a praia era linda.
A vista é bonita, mas nunca pude tolerar o mau cheiro que há aqui em certas ocasiões, disse Carlos Maria. Que lhe parece? Continuou voltando-se para o Freitas. Freitas desencostou-se e disse tudo o que pensava. Que um e outro podiam ter razão, mas insistiu em que a praia, a despeito de tudo, era magnífica. Discorreu sem amu, nem vexame. Fez até o obséquio de chamar a atenção do Carlos Maria para um pedacinho de fruta que lhe ficara na ponta do bigode. Chegaram ao fim. Era pouco mais de 1 hora. Rubião, calado, recompunha mentalmente o almoço, prato a prato. Via com gosto os copos e os seus resíduos de vinho, as migalhas esparsas, o aspecto final da mesa, em vésperas de café. De quando em quando dava um olhar à casaca do criado. Chegou a apanhar o rosto de Carlos Maria em flagrante prazer, quando tirava as primeiras fumaças de um dos charutos que ele mandara distribuir. E nisto entrou o criado com uma cestinha coberta por um lenço de cambraia e uma carta que acabavam de trazer. Quem é que manda isto? Perguntou Rubião. Dona Sofia. Rubião não conhecia a letra. Era a primeira vez que ela lhe escrevia. Que podia ser? Via-se-lhe a comoção no rosto e nos dedos, enquanto lhe abria a carta. Freitas familiarmente descobria a cestinha, eram morangos, e Rubião leu trêmulo estas linhas. Mando-lhe essas frutinhas para o almoço, se chegarem a tempo, e por ordem do Cristiano, fica intimado a vir jantar conosco, hoje, sem falta. Sua verdadeira amiga, Sofia. Que frutas são? Perguntou Rubião, fechando a carta. Morangos. Chegaram tarde. Morangos? Repetiu ele, sem saber o que dizia. Não é preciso corar, meu caro amigo, disse-lhe rindo o Freitas, logo que o criado saiu. Essas coisas acontecem a quem ama. A quem ama? Repetiu Rubião, corando deveras. Mas pode ler a carta, veja. Ia mostrá-la, recuou e meteu-a no bolso. Estava fora de si, meio confuso, meio alegre. Carlos Maria deleitou-se em dizer-lhe que ele não podia encobrir que o mimo era de alguma namorada, e não achava que repreender o amor era lei universal. Se era alguma senhora casada, louvava-lhe a discrição. Mas, pelo amor de Deus, interrompeu o anfitrião. Viúva? Estamos no mesmo caso, continuou Carlos Maria. A discrição aqui é ainda um merecimento. O maior pecado depois do pecado é a publicação do pecado. Eu, se fosse legislador, propunha que se queimassem todos os homens convencidos de indiscrição nessas matérias e haviam de ir para a fogueira, como os réus da Inquisição. Com a diferença que, em vez de São Benito, levariam uma capa de penas de papagaio. Freitas não podia ter-se com riso e batia na mesa, a maneira de aplauso. E Rubião, meio enfiado, acudia que não era casada e nem viúva. Solteiro então? Replicou o moço. Um casório em breve? Vá, que em tempo. Morangos de noivado, continuou, pegando alguns entre os dedos. Cheiram a alcova de donzela e latim de padre. Rubião não sabia mais o que dissesse. Afinal, tornou atrás e explicou-se. Eram da senhora de um amigo particular. Carlos Maria piscou o olho e Freitas interveio dizendo que, agora sim, senhor, estava explicado, mas que, a princípio, o mistério, o arranjo da cestinha, o ar dos próprios morangos adúlteros, disse ele rindo, todas essas coisas davam ao negócio um aspecto imoral e pecaminoso, mas tudo ficara acabado. Tomaram em silêncio o café e depois passaram à sala. Rubião desfazia-se em obséquios, mas preocupado. Corridos alguns minutos, estava satisfeito com a primeira suposição dos dois convivas. A de um amor adúltero, achou até que se defendera com demasiado calor, uma vez que não dissesse o nome de ninguém. Podia ter confessado que era, em verdade, um negócio íntimo, mas também podia acontecer que o próprio calor da negativa deixasse alguma dúvida no ânimo dos dois, alguma suspeita. Aqui sorriu consolado. Carlos Maria consultou o relógio. Eram 2 horas. Ia-se embora. Rubião agradeceu-lhe muito o obséquio e pediu-lhe que repetisse. Podiam passar alguns domingos assim, em boa palestra amigável. Apoiado, bradou Freitas, aproximando-se.
Tinha metido meia dúzia de charutos no bolso e, ao sair, disse ao ouvido de Rubião: Cavai a lembrança do costume. 6 dias de delícias, uma delícia por dia. Leve mais. Não, irei buscá-los depois. Rubião acompanhou-os ao portão de ferro. Quincas Borba, logo que ouviu vozes, correu do fundo do jardim e veio saudá-los, particularmente ao senhor. Fez festas a Carlos Maria, quis lamber-lhe a mão, o rapaz afastou-se com repugnância. Rubião deu um pontapé no cachorro, que o fez gritar e fugir. Afinal, despediram-se todos. O senhor para onde vai? Perguntou Carlos Maria ao Freitas. Freitas calculou que ele iria a alguma visita para os lados de São Clemente e quis acompanhá-lo. Vou até o fim da praia, disse. Eu volto para trás, tornou o outro. Rubião viu-os ir. Entrou, meteu-se na sala e ainda uma vez leu o bilhete de Sofia. Cada palavra dessa página inesperada era um mistério e a assinatura uma capitulação. Sofia apenas. Nenhum outro nome da família ou do casal. Verdadeira amiga. Era evidentemente uma metáfora. Quanto às primeiras palavras, mando-lhe estas frutinhas para o almoço. Respiravam a candidez de uma alma boa e generosa. Rubião viu, sentiu, palpou tudo pela única força do instinto e deu-se por si beijando o papel. Digo mal, beijando o nome dado na pia do batismo, repetido pela mãe, entregue ao marido, como parte da escritura moral do casamento. E agora roubado a todas essas origens e posses para lhe ser mandado a ele. No fim de uma folha de papel. Sofia, Sofia, Sofia. Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que ele apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Depois do almoço, que acabou às 2 horas, estive arranjando os papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião, vendo o relógio. São 4h30. Sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia em ar de censura. Rubião caiu em si, mas não teve tempo de emendar a mão. Diante dele, ao pé da casa, estavam sentados em bancos de ferro umas 4 senhoras, caladas, olhando para ele, curiosas. Eram visitas de Sofia, que esperavam a vinda de um capitalista Rubião. Sofia foi apresentá-lo a elas. 3 delas eram casadas e uma solteira, ou mais que solteira. Contava 39 anos e uns olhos pretos, cansados de esperar. Era filha de um major Siqueira, que daí a alguns minutos apareceu no jardim. O nosso palha já me tinha falado em Vossa Excelência, disse o major depois de ser apresentado ao Rubião. Juro que é seu amigo às direitas. Contou-me o acaso que os ligou. Geralmente as melhores amizades são essas. Eu, em 30 e tantos, pouco antes da maioridade, tive um amigo, o melhor dos meus amigos daquele tempo, que conheci assim, por um acaso, na botica do Bernardes, por alcunha o João das Panturrilhas. Creio que usou delas, em rapaz entre 1801 e 1812. O certo é que a alcunha ficou. A botica era na rua de São José, ao desembocar da Misericórdia, João das Panturrilhas. Sabe que era um modo de engrossar a perna. Bernardes era o nome dele. João Alves Bernardes. Tinha a botica na rua de São José e conversava-se ali muito, à tarde e à noite. Ia a gente com o seu capote e bengalão. Alguns levavam lanterna. Eu não, levava só o meu capote. Ia-se de capote o Bernardes. João Alves Bernardes era o nome todo dele. Era filho de Maricá, mas criou-se aqui no Rio de Janeiro. João das Panturrilhas era a alcunha. Diziam que ele andara de panturrilhas. Em rapaz, parece que foi um dos perímetros da cidade. Nunca me esqueci, João das Panturrilhas, ia-se de capote. A alma do Rubião bracejava debaixo daquele aguaceiro de palavras, mas estava num beco sem saída por um lado, nem por outro. Tudo muralhas, nenhuma porta aberta, nenhum corredor, e a chuva a cair. Se pudesse olhar para as moças, veria ao menos que era objeto de curiosidade de todas, principalmente a filha do major, Dona Tonica. Mas não podia, escutava e o major chovia a cântaros. Foi o palha que lhe trouxe um guarda-chuva. Sofia tinha ido dizer ao marido que Rubião acabara de chegar, daí a nada estava o palha no jardim.
e saudava o amigo, dizendo-lhe que viera tarde. O major, que explicava ainda uma vez a alcunha do boticário, abandonou a presa e foi ter com as moças, e depois saiu à rua. As senhoras casadas eram bonitas. A mesma solteira não devia ter sido feia, aos 25 anos, mas Sofia primava entre todas elas. Não seria tudo o que o nosso amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que o tempo, como um escultor vagaroso, não acaba logo, e vai polindo ao passar dos longos dias. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava aos 28 anos. Estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho por 2 ou 3 anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos na Estrada de Ferro, quando o nosso Rubião falava com o Palha, e eles iam sublinhando a conversação. Agora parecem mais negros e já não sublinham nada. Compõem logo as coisas por si mesmos, em letra vistosa e gorda, e não é uma linha nem duas, são capítulos inteiros. A boca parece mais fresca, ombros, mãos, braços são melhores, e ela ainda os faz ótimos por meio de atitudes e gestos escolhidos. Uma feição que a dona nunca pode suportar, coisa que o próprio Rubião achou a princípio que destoava do resto da casa. O excesso de sobrancelhas, isso mesmo, sem ter diminuído, como que lhe dá ao todo um aspecto muito particular. Traja bem, comprime a cintura e o tronco no corpinho de lã fina, cor de castanha, obra simples, e traz nas orelhas 2 pérolas verdadeiras, mimo que o nosso Rubião lhe deu pela Páscoa. A bela dama é filha de um velho funcionário público, casou aos 20 anos com esse Cristiano de Almeida e Palha, zangão da praça, que então contava 25. O marido ganhava dinheiro, era jeitoso, ativo e tinha o faro dos negócios e das situações. Em 1864, apesar do recente ofício, adivinhou. Não se pode empregar outro termo. Adivinhou as falências bancárias. Nós temos coisa, mas dia menos dia isto anda por arames. O menor brado de alarma leva tudo. O pior é que se ele despendia todo o ganho e mais, era dado a bonachira, reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher, adornos de casa. Mormente se eram de invenção ou adoção recente. Levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas. Era escasso consigo mesmo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele, e em bailes em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que pode aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular, decotava de mulher sempre que podia, e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era assim um rei Candaules, mais restrito por um lado e por outro mais público. E aqui façamos justiça à nossa dama. A princípio cedeu sem vontade aos desejos do marido, mas tais foram as admirações acolhidas que a tal ponto o uso acomoda a gente às circunstâncias, que ela acabou gostando de ser vista, muito vista, para recreio e estímulo dos outros. Não a façamos mais santa do que é, e nem menos, para as despesas da vaidade. Bastam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos e convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente. Tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as, finalmente, mas a porta, se assim podemos chamar, ao coração, essa estava trancada e retrancada. Meu Deus, como é bonita! Sinto-me capaz de fazer um escândalo, pensava Rubião à noite, ao canto de uma janela, de costas para fora, olhando para Sofia, que olhava para ele. Cantava uma senhora. Os 3 maridos de fora, que ali estavam de visita, interromperam o voltarete, em atenção à cantora,
e vieram à sala. Por alguns instantes, a cantora era a mulher de um deles. Palha, que a acompanhava ao piano, não via a contemplação mútua da esposa e do capitalista. Não sei se todas as outras pessoas estavam no mesmo caso. Uma delas, sim. Essa sei que os via. Dona Tonica, a filha do major. Meu Deus, como é bonita. Sinto-me capaz de fazer um escândalo, continuava a pensar Rubião, encostado à janela, de costas para fora, com os olhos esquecidos na bela dama, que olhava para ele. Entende-se bem que Dona Tonica observasse a contemplação dos dois. Desde que Rubião ali chegou, não cuidou ela mais de que atraí-lo. Os seus pobres olhos de 39 anos, olhos sem parceiros na terra, indo já resvalar o cansaço da desesperança, acharam em si algumas fagulhas. Volvê-los uma e muitas vezes requebrando-os era o longo ofício dela. Não lhe custou nada armá-los contra o capitalista. O coração, meio desenganado, agitou-se outra vez. Alguma coisa lhe dizia que esse mineiro rico era destinado pelo céu a resolver o problema do matrimônio. Rico era ainda mais o que ela pedia. Não pedia riquezas, pedia um esposo. Todas as suas campanhas fizeram-se sem a consideração pecuniária. Nos últimos tempos ia baixando, baixando e baixando. A última foi contra um estudantinho pobre. Mas quem sabe se o céu não lhe destinava justamente um homem rico? Dona Toninha tinha fé em sua madrinha, Nossa Senhora da Conceição, e investiu a fortaleza com muita arte e valor. Todas as outras são casadas, pensou ela. Não tardou em perceber que os olhos de Rubião e os de Sofia caminhavam uns para os outros, e notou, porém, que os de Sofia eram menos frequentes e menos demorados. Fenômeno que lhe pareceu explicável pelas cautelas naturais da situação. Podia ser que se amassem. Essa suspeita afligiu-a, mas o desejo e a esperança mostraram-lhe que um homem, depois de um ou mais amores, podia muito bem vir a casar. A questão era captá-lo. A perspectiva de casar e ter a família podia ser que acabasse de matar qualquer outra inclinação da parte dele, se alguma houvesse. Ei-la que redobra esforços. Todas as suas graças foram chamadas a postos e obedeceram, ainda que murchas. Gestos de ventarola, apertos de lábio, olhos oblíquos, marchas, contramarchas, para mostrar bem a elegância do corpo e a cintura fina que tinha. Tudo foi empregado. Era o velho formulário em ação. Nada lhe rendera até ali, mas a loteria é assim mesmo. Lá vem um bilhete que resgata os perdidos. Agora, porém, à noite, por ocasião do canto ao piano, é que Dona Tonica deu com eles embebidos um no outro. Não teve mais dúvida. Não eram olhares aparentemente fortuitos, breves, como até ali era uma contemplação que eliminava o resto da sala. Dona Tonica sentiu o grosnar do velho corvo da desesperança. Nevermore. Ainda assim, continuou a luta. Chegou a conseguir que Rubião viesse sentar-se ao pé dela por alguns minutos e tratou de dizer coisas bonitas, frases que lhe ficaram de romances, outras que a própria melancolia da situação lhe ia inspirando. Rubião ouvia e respondia, mais inquieto quando Sofia deixava a sala, e não menos quando tornava a ela. Uma das vezes a distração foi excessiva. Dona Tonica confessava-lhe que tinha muita vontade de ver Minas, principalmente Barbacena. Que tais eram os ares? Os ares? Repetiu maquinalmente o outro. Olhava para Sofia, que estava então em pé e de costas para ele, falando a duas senhoras sentadas. Rubião admirou-lhe ainda mais a figura. O busto bem talhado, estreito embaixo, largo em cima, emergindo das cadeiras amplas, como uma grande braçada de folhas sai de dentro de um vaso. A cabeça podia então dizer-se que era como uma magnólia única, direita, espetada no centro do ramo. Era isto que Rubião mirava, quando Dona Tonica lhe perguntou pelos ares de Barbacena, e ele repetiu a palavra dela sem lhe dar sequer a mesma forma interrogativa. Rubião estava resoluto.
Nunca a alma de Sofia pareceu convidar a dele, com tamanha instância, a voarem juntas até as terras clandestinas, donde elas tornam, em geral, velhas e cansadas. Algumas não tornam, outras param no meio do caminho, quando o grande número não passa da beira dos telhados. A lua era magnífica. No morro entre o céu e a planície, a alma menos audaciosa era capaz de ir contra um exército inimigo e destroçá-lo. Vede o que não seria com esse exército amigo? Estavam no jardim. Sofia enfiara o braço no dele para irem ver a lua. Convidara a dona Tonica, mas a pobre dama respondeu que tinha um pé dormente, que já ia e não foi. Os dois ficaram calados algum tempo. Pelas janelas abertas viam-se as outras pessoas conversando e até os homens que tinham acabado o voltarete. O jardim era pequeno, mas a voz humana tem todas as notas, e os dois podiam dizer poemas sem ser ouvidos. Rubião lembrou-se de uma comparação velha, muito velha, apanhada em não sei que décima de 1850, ou qualquer outra página em prosa de todos os tempos. Chamou aos olhos de Sofia as estrelas da terra e as estrelas aos olhos do céu. Tudo isso baixinho e trêmulo. Sofia ficou pasmada. De súbito endireitou o corpo que até ali viera pesando no braço do Rubião. Estava tão acostumada à timidez do homem. Estrelas? Olhos? Quis dizer que não caçoasse com ela, mas não achou como dar forma à resposta, sem rejeitar uma convicção que também era sua, ou então sem animá-lo a ir adiante. Daí um longo silêncio. Com uma diferença, continuou Rubião. As estrelas são ainda menos lindas que seus olhos, e afinal nem sei mesmo o que elas sejam. Deus que as pôs tão alto é porque não poderão ser vistas de perto sem perder muito da formosura. Mas os seus olhos, não, esses estão aqui, ao pé de mim, grandes, luminosos, mais luminosos que o céu. Loquaz, destemido, Rubião parecia totalmente outro. Não parou ali, falou ainda muito, mas não deixou o mesmo círculo de ideias. Tinha poucas, e a situação, apesar da repentina mudança do homem, tendia antes de ceá-las, que as inspirar-lhe novas. Sofia é que não sabia que fizesse. Trouxera ao colo um pombinho, manso e quieto, e saí-lhe um gavião adunco e faminto. Era preciso responder, fazê-lo parar, dizer que ia por onde ela não queria ir, e tudo isso sem que ele se zangasse, sem que fosse embora. E Sofia procurava alguma coisa e não achava, porque esbarrava na questão. Para ela, insolúvel. Se era melhor mostrar que entendia ou que não entendia. Aqui lembraram-lhe os próprios gestos delas, as palavrinhas doces, as atenções particulares. Concluía que em tal situação não podia ignorar o sentido das finezas do homem. Mas confessar que entendia e não despedi-lo de casa, eis aí um ponto melindroso. Em cima, as estrelas pareciam rir daquela situação inextricável. Vá que a lua os visse. A lua não sabe escarnecer, e os poetas, que a acham saudosa, terão percebido que ela amou outrora algum astro vagabundo, que a deixou ao cabo de muitos séculos. Pode ser até que ainda se amem. Os seus eclipses, perdoe-me a astronomia, talvez não sejam mais que entrevistas amorosas. O mito de Diana descendo a encontrar-se com Endimião bem pode ser verdadeiro. Descer é que é demais. Que mal há em que os dois se encontrem? Ali mesmo no céu, como os grilos entre as folhagens cá embaixo? À noite, mãe caritativa encarregava-se de velar a todos. Depois a lua é solitária. A solidão faz a pessoa séria. As estrelas em chusma são como as moças entre 15 e 20 anos, alegres, paureiras, rindo e falando a um tempo de tudo e de todos. Não nego que são castas, mas tanto pior. Terão rido do que não entendem. Castas estrelas. É assim que lhes chama Otelo, o terrível, e Tristan Shandy, o jovial. Esses extremos do coração e do espírito estão de acordo num ponto. As estrelas são castas, e elas ouviam tudo. Castas estrelas. Tudo que a boca temerária de Rubião ia entornando na alma
pasmada de Sofia. O recatado de longos meses era agora, castas estrelas. Nada menos que um libertino. Dissereis que o diabo andara a enganar a moça, com as duas grandes asas de arcanjo que Deus lhe pôs. E de repente meteu-as na algibeira e desbaterrou-se para mostrar as duas pontas malignas, fincadas na testa. E rindo daquele riso oblíquo dos maus, propunha comprar-lhe não só a alma, mas a alma e o corpo, castas estrelas. Vamos para dentro, murmurou Sofia. Quis tirar o braço, mas o dele reteve-lhe com força. Não. E para quê? Estavam ali bem, muito bem. Que melhor? Ou seria que ele a estivesse aborrecendo? Sofia acudiu que não, ao contrário, mas precisava ir fazer as salas visitas. Há quanto tempo estavam ali? Não há 10 minutos, disse Rubião. Que são 10 minutos? Mas podem ter dado pela nossa ausência. Rubião estremeceu diante desse positivo nossa ausência e achou-lhe um princípio de cumplicidade. Concordou que podiam dar pela nossa ausência. Tinha razão. Deviam separar-se. Só lhe pedia uma coisa. Duas coisas. A primeira é que não se esquecesse daqueles 10 minutos sublimes. E a segunda é que, todas as noites, às 10 horas, fitasse o cruzeiro. E ele o fitaria também. E os pensamentos de ambos iriam achar-se ali, juntos, íntimos, entre Deus e os homens. O convite era poético, mas só o convite. Rubião ia devorando a moça com olhos de fogo e segurava-lhe uma das mãos para que ela não fugisse. Nem os olhos e nem o gesto tinham poesia nenhuma. Sofia esteve a ponto de dizer alguma palavra áspera, mas engoliu-a logo ao advertir que Rubião era um bom amigo da casa. Quis rir, mas não pôde. Mostrou-se então arrufada e logo depois resignada. Afinal, suplicante. Pediu-lhe pela alma da mãe dele, que devia estar no céu. Rubião não sabia do céu, e nem da mãe, e nem de nada. Que era mãe? Que era céu? Parecia dizer a cara dele. Ai, não me quebre os dedos, suspirou baixinho a moça. Aqui é que ele começou a voltar-se a si. Afrouxou a pressão, sem soltar-lhe os dedos. Vá, disse ele, mas primeiro... Inclinava-se para beijar a mão, quando uma voz, a alguns passos, veio acordá-lo inteiramente. E a gente terminou aqui essa parte aqui, tá? Capítulo 41. E é isso aí, gente. Então, vocês viram aí o quê? Né? O nosso amigo Rubião tá apaixonado pela esposa do melhor amigo, né? Nesse caso, o Cristiano Palha. E aí? Como é que vai ser essa história, hein? Não sei se vai dar bom isso não, hein? Bom, mas é isso, gente. A gente continua amanhã. A gente prossegue amanhã com a leitura. Eu espero que vocês estejam gostando. Muita água vai rolar ainda debaixo dessa ponte, meu amigo. Mas Quincas Borba eu acho que vai entrar numa cilada aí, hein? Já entrou, na verdade, né? Porque, né? É isso. Eu espero que vocês estejam gostando e... Como eu falei, não esquece de deixar nos comentários aqui, hein, pra eu saber. Beleza? Beijo, até amanhã, pessoal, e tchau, tchau!